Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de processos estocásticos. Eu sou o professor David Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho de modelos espaciais. A gente vai ver, na verdade, que não são tão modelos, né? Mas são simplesmente aplicações e estudos descritivos em cenários de processos estocásticos, cuja natureza da indexação é espacial. Bem, como roteiro, nessa videoaula, o que a gente vai ver é, inicialmente, situações de indexação bivariada, que é a essência da construção do processo que a gente vai trabalhar aqui. Alguns estudos descritivos, eu prefiro dizer, embora a partir dos estudos descritivos é possível pensar em modelagens, em processos de indexação discreta, de natureza bivariada, e ao final a gente vai ver estudos descritivos com a possibilidade de modelagem em processos de natureza de indexação contínua. Muito bem. Então, o que é a ideia da indexação bivariada, né? A gente sabe, por definição, que o processo, para a construção de um processo estocástico, a gente tem um conjunto de indexação. Nesse caso aqui eu estou pontuando um conjunto univariado. E esse conjunto ele pode ser discreto, ou seja, dado o conjunto da reta real, eu posso pegar um conjunto de valores, né, discreto aqui, né, limitado, finito e discreto e enumerável, para compor o nosso conjunto de indexação. A gente sabe que o processo estocástico é definido como um conjunto de variáveis aleatórias, as quais estão indexadas por um índice I, e esse índice pertence ao conjunto de indexação. Ou seja, para cada um dessas posições aqui, né, ou desses pontos sob a reta, descritos em vermelho aqui, que são elementos do conjunto de indexação, eu vou ter uma variável aleatória associada. Esse é o caso discreto, mas eu posso trabalhar com a indexação contínua, que é o quê? Na verdade, ao invés de ter um conjunto discreto de pontos, eu vou ter um conjunto contínuo de pontos no conjunto de indexação, o que, por consequência, vai gerar que o nosso processo estocástico tem um conjunto infinito de variáveis aleatórias aqui. Na verdade, o conjunto discreto já também pode ter um conjunto infinito de variáveis aleatórias, mas nesse caso é um conjunto não enumerável de variáveis aleatórias, no segundo caso da indexação contínua. Esses dois casos, essas duas situações, é o que a gente chama de indexação univariada, onde o conjunto de indexação ele está contido sobre a reta real. Né? Seja no caso discreto ou no caso contínuo, a gente está trabalhando com a reta real como informação de indexação. No entanto, eu posso ter uma situação com a definição da mesma forma, né, de um processo estocástico, a mesma definição, só que a referência do nosso conjunto de indexação vai modificar. Vamos ilustrar um exemplo. Vamos considerar que agora meu conjunto de indexação ele é inicialmente a gente vai considerar como sendo contido no R2. Mas vamos pensar que eu faça partições desse conjunto aqui, ó, desse segmento de plano, né? Essa parte de um plano aqui. E essas partições, na verdade, são divisões. É como se eu imaginasse um quebra-cabeça aqui, ó. Então, todos esses polígonos, né, na verdade, essas áreas aqui, todas elas aqui, elas estão contidas, claro, no nosso espaço inicial, nesse plano, e elas têm a característica de ao unir todas elas, eu vou ter o conjunto de referência inicial, e calculando a interseção, né, dessas áreas, eu vou ter o conjunto vazio como resultado. Ou seja, essa é uma definição do que é a partição. Considerando essas partições, né, eu vou dizer que cada bloquinho desse, né, cada segmento de área aqui, ó, dessa aqui, ó, ele vai figurar no nosso passo de indexação aqui, ó. A
gente vai considerar esse cenário. Então, eu tenho K pedaços, né, K áreas aqui, ó, regiões definidas, e essas K áreas cada uma delas vai ser um elemento do nosso passo de indexação. Naturalmente, a indexação aqui ela é discreta, né? Por quê? Porque eu tenho um conjunto, primeiro, ele é finito nesse caso e enumerável de elementos no meu conjunto de indexação. Eu posso tomar uma área específica e associar uma variável aleatória a uma área ou uma região aqui. E aí, por construção, eu tenho a definição do nosso processo estocástico, considerando como todas as variáveis aleatórias associadas a cada uma dessas áreas aqui. Ó. Então, individualmente, né? Uma área, uma variável aleatória. Com isso, a gente tem a construção do nosso processo. No entanto, eu posso trabalhar também com o espaço de indexação contínuo sobre o plano, que a diferença é que ao invés de trabalhar com uma indexação discreta, onde o conjunto de indexação tem um número de elementos, nesse caso finito e enumerável, agora nosso espaço é finito, porque ele, não, né, ele é contido, ele é limitado por esse semiplano, mas ele não é enumerável, porque eu tenho um conjunto infinito de pontos aqui dentro dessas regiões. Né? Nesse caso, eu teria uma situação de indexação contínua. Para construir o processo estocástico, eu vou imaginar aqui uma posição aqui qualquer. Eu estou denotando como uma posição I. Né? Nesse caso aqui era a área I. Nesse caso aqui eu estou denotando como uma posição I. Ela tem uma variável aleatória associada a essa posição. Né? Nesse caso, eu tenho um conjunto, né, não enumerável de variáveis aleatórias aqui referentes a esse espaço de indexação contínua que vão definir o meu processo. Esse cenário é um cenário onde a indexação é bivariada. Portanto, eu tenho que o meu conjunto de indexação está contido no conjunto do R2. Aliás, esses são os processos que a gente vai olhar agora, ou pelo menos os conjuntos de dados que sugerem estudos via processos que têm essa característica de indexação bivariada. Bem, desenvolvendo um pouquinho mais, no caso da indexação bivariada, e ilustrando alguns exemplos de situações práticas onde eu tenho esse cenário. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma área, essa área está dividida em regiões aqui, e eu tenho uma variável aleatória associada a cada região. Por isso, o I vai ser o conjunto de regiões. Nesse caso, eu estou trabalhando com K regiões, né? E eu tenho um conjunto de variáveis aleatórias associadas a cada uma das regiões, a cada I, nesse caso. Portanto, eu vou ter um processo estocástico definido. Bem, olha só, tem uma situação de aplicação prática imediata, que podem ser dados georreferenciados, né? Dados, na verdade, com algum tipo de informação espacial. Esse exemplo aqui que eu estou usando é o estado de Minas Gerais, onde ele pode ser, na verdade, ele é dividido em micro-regiões, né? Que são, inclusive, micro-regiões classificadas pelo IBGE, para fins administrativos, claro, né? Existem, às vezes, regiões diferentes, mas considerando as micro-regiões definidas pelo IBGE, aqui eu tenho várias, inclusive o sul de Minas aqui, inserido aqui dentre essas regiões. E as micro-regiões, tá? Que estão em destaque aqui em cores, né? Em coloridos, bem como também os municípios. Acabam também sendo... É possível ver, embora esteja um pouquinho bem pequenininho aqui, né? Mas os municípios também estão apresentados em divisões geográficas. Vamos imaginar que a gente trabalhasse no nível de micro-região. Né? Nesse caso aqui, ó, o sul de Minas e o Campo das Vertentes, ele está aqui, ó, nessa porção final aqui, como se fosse o queixo de Minas Gerais. Eu posso associar algum tipo de indicador a cada, né, alguma variável aleatória,
ou alguma variável na qual a gente possa considerar como sendo aleatória, a cada uma dessas regiões. E, portanto, fica figurar no nosso cenário de um processo no qual a indexação é discreta, né, os segmentos que eu defini, e naturalmente com uma variável aleatória associada. Como exemplo, a gente podia trabalhar com índices socioeconômicos de cada uma das regionais. Algum indicador de qualidade de vida, por exemplo, renda, nível de renda, nível de mortalidade, ou algum indicador de saúde, de violência. Todos eles seriam possíveis de ser estudados do ponto de vista espacial, né? Associando, identificando, na verdade, que a cada região aqui, ó, cada micro-região, eu teria uma variável aleatória associada. Bem, a gente ilustrou um caso de indexação discreta, mas vamos ver um caso de indexação contínua aqui. Na maioria das vezes, nos cenários que a gente tem de indexação contínua, a gente não consegue observar o todo do processo. A gente consegue só observar uma parte do processo em alguns pontos específicos da indexação. Por mais que em qualquer um dos pontos eu tenha variáveis aleatórias associadas, eu não consigo, naturalmente, observar todas, porque eu tenho um conjunto infinito de pontos. Considerando isso, vamos imaginar um cenário agora onde eu tenha o espaço contínuo aqui, né? E eu vou pegar uma parte desse espaço contínuo como sendo esses pontos aqui dentro desse grid. Então, eu estabeleci um grid aqui e eu vou pegar e observar valores dessa variável aleatória apenas dos pontos dos grids. Então, aqui nesse... Né, enfim, em todos os pontinhos aqui. Nesse caso, serão 3, 4, 12 pontos aqui nessa estrutura regular. Então, só por ilustração, uma aplicação possível, por exemplo, seria na análise de imagens, né? Eu tenho exatamente essa estrutura do grid. Eu vou ter observado, embora a imagem, nesse caso aqui, é uma imagem mesmo desenhada, né? Mas eu posso ter fotos, né? E as fotos acabam sendo amostragens de um espaço contínuo, que seria o objeto que você está tirando foto, né? Que ele é contínuo, mas trazendo para um espaço discreto. Então, no caso de análise de imagens, eu poderia considerar essa estrutura de grid, a mesma aqui, ó. Então, tem uma matriz de observações aqui, ó. Veja que eu também tenho uma estrutura observacional aqui, que pode ser visualizada em termos de matriz. E eu tenho as cores associadas a cada pixel. Então, nesse caso, o pixel seria cada um desses pontinhos, né, amostrados. E a cor do pixel, né, seria a variável aleatória de interesse, né, a ser estudada. Bem, existem estruturas onde esse grid é irregular. Então, novamente, eu vou fazer a amostragem de um contínuo. Existe variáveis aleatórias para todos os pontos desse espaço de indexação contínuo, mas eu não consigo mostrar todos, então eu vou só mostrar ou observar só alguns deles, né? Então, eu estou ilustrando aqui, nesse caso, uma estrutura irregular. Um tipo de aplicação, por exemplo, é em meteorologia, né? Então, vamos considerar aqui, ó, esse é um mapa que é disponibilizado por o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, no qual é possível acessar dados meteorológicos de estações meteorológicas no Brasil, né? E estão todas elas aqui pontuadas, né? Elas têm algumas diferenças do ponto de vista operacional, técnico, mas em essência a ideia é que para cada um desses pontinhos eu tenho valores, eu posso observar valores, né? Valores inclusive históricos, referente a algum tipo de indicador meteorológico, chuva, temperatura, né, vento e assim por diante. Nesse caso eu estou ilustrando aqui que o meu processo poderia ser a temperatura XI da estação I, né? Cada um desses pontos são estações meteorológicas. Então, é o meu espaço de indexação, que é o contínuo, que tem, obviamente, temperatura em qualquer um desses pontos do Brasil, né? Qualquer ponto do Brasil que eu escolher dentro do mapa, ele vai ter uma temperatura associada àquele ponto. Só que eu não consigo observar todos os pontos, né, desse segmento, né, descrito pelo mapa. Então, eu vou escolher alguns, nesse caso aqui, amostrar alguns
através, ou determinar, né? Não é tanto amostrar, é determinar, porque são determinados, é, ao longo do mapa. Muito bem, ainda continuando ainda a questão do espaço contínuo, eu tenho situações onde o todo é observado. Então, eu posso ter também casos onde o todo é observado. Um exemplo é o de processos pontuais. Processos pontuais, eles o que muda em relação ao caso anterior é que agora a observação dos pontos é aleatória. Eu não vou fixar pontos aqui para observar a variável aleatória referente a esse ponto. A própria, a própria observação, o próprio ponto aqui, ele caracteriza a realização de uma variável aleatória. Então, um exemplo para ilustrar essa ideia de processos pontuais por exemplo, são dados de segurança. Esse aqui é um conjunto de dados de uma cidade dos Estados Unidos, Lincoln, no estado de Nebraska, onde eu tenho aqui, enfim, foi catalogado, dados com relação a ocorrências de crimes no espaço geográfico da cidade. Então, nesse caso, cada um desses pontinhos, a gente tem os pontos em negrito aqui, um pouco mais destacados, que são as estações de polícia. Então, se eu fosse usar algum indicador associado a cada uma dessas estações de polícia, ou essas regionais de polícia, né, vamos dizer, essas unidades de polícia, eu teria um caso similar ao anterior, né, com espaço de indexação discreta. Só que, nesse caso, não. A gente tem esses pontinhos que estão mais discretos aqui, vamos dizer, mais transparentes, eles caracterizam ocorrências de crime ao longo da cidade. E eles são aleatórios, né? Eles ocorrem de maneira aleatória ao longo do espaço. Mas por que eu digo que eu amostrei o espaço todo? Porque eu posso considerar que a minha variável aleatória, associada aqui ao processo, é uma variável discreta, ela é binária. Ou seja, o fato de o valor da xi ser zero indica que não ocorreu um crime naquele ponto, que é a maioria da região aqui, ó. A maioria dos pontos aqui, ó, né, que não tem nenhum destaque em pretinho, nesse pretinho bem pequenininho, não ocorreu. Em contrapartida, nos pontos que estão destacados, esse aqui, enfim, todos eles, a gente pode considerar que o nosso valor de xi é igual a 1. Então, é uma variável aleatória dicotômica. Ela é 0 ou 1 e ela é observada no espaço todo. Existe toda uma parte teórica para trabalhar com processos pontuais também, que é uma outra forma, né, uma outra categoria de análise, inclusive com objetivos diferentes. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre modelos. Na verdade, a gente não vai falar tanto sobre modelos, mas vamos falar de estudos descritivos, tá? Que é a etapa preliminar para a aplicação de qualquer modelo. Nesse caso, em situações de indexação discreta, né? Ou seja, a gente vai considerar que o nosso espaço de indexação, embora ele seja contido no R2, ele vai ser particionado de tal maneira que o meu conjunto de indexação seja finito, né, e seja discreto. Basicamente, o objetivo é estudar a dependência espacial. Ah, tudo bem, David, mas como é que eu posso traduzir essa questão de dependência espacial nesses modelos? Bem, uma forma é através dessa pergunta, respondendo essa pergunta, quantos vizinhos são estatisticamente dependentes? Ou seja, o fato de eu ser vizinho, e aí eu estou falando de unidades geográficas, de uma outra localidade, será que os nossos valores eles vão ser parecidos, vão ser similares, né? Eles vão variar de maneira sistemática, correlacionada, ou em uma certa medida? Então, basicamente, o que a gente vai dedicar como objetivo aqui é tentar
fazer o estudo de dependência espacial. Essa pergunta tem duas palavras-chave aqui. A primeira é o quanto, né? Quanto nos remete à ideia de aferir, né? De quantificar, de mensurar alguma característica. Nesse caso, é a dependência. Quando eu falo de quantificar, eu estou falando de um índice e, portanto, eu estou falando de uma estatística, que é algo observável, né? Uma função dos nossos dados. Nesse caso, a gente vai focar numa estatística chamada o IDMORA, que é um indicador de autocorrelação espacial. Tá? Ele nos dá informações sobre a dependência entre vizinhos. Nesse caso aqui da aplicação que a gente vai ver. Bem, além do quanto, a gente tem a questão do vizinho. Então, definir o que é vizinhança, como que eu posso definir o que é vizinhança e as nuances, né, as diferentes abordagens para determinar o que é vizinho ou quanto duas unidades podem ser vizinhas. Eu vou começar pela ideia da vizinhança. Tá? Existem várias formas de considerar a vizinhança. Na que a gente vai trabalhar agora, a gente vai considerar o seguinte, ó, vamos considerar uma unidade como referência, tá? Eu vou chamar essa unidade em vermelho, em destaque de unidade I, tá? E naturalmente ela está dentro do conjunto de indexação, que é discreto, né? Como a gente definiu, como uma partição do R2. Perceba que para essa unidade I, eu tenho um conjunto de áreas aqui, ó, né, que eu vou definir como sendo vizinhas dessa área, dessa unidade I aqui. No nosso caso, a gente vai conceituar que o vizinho é aquele que tem algum tipo de fronteira, né? Ou seja, existe ao menos um ponto aqui, ó, da borda da área definida aqui na unidade I, que é compartilhada pela outra área. Nesse caso, eu tenho um vizinho. Eu posso falar de uma forma mais simples, que simplesmente a fronteira, né, entre essas duas regiões. Existem outras formas, tá? Eu estou falando dessa forma aqui, que é a forma mais simples, mas existem outras estratégias para definir vizinhança, mas que a gente não vai abordar. A gente vai abordar essa aqui. Segundo essa definição, então, tem essas unidades J, destacadas em verde aqui, que seriam as vizinhas, né? As unidades ou as áreas, os segmentos vizinhos da unidade I. Porque obedecem a essa propriedade de ter fronteira com a unidade I. Muito bem, como é que eu faço para fazer, como eu construo a representação da vizinhança matematicamente, vamos dizer, estatisticamente e até para fins computacionais? Eu vou ilustrar como exemplo aqui, vamos tomar um espaço no qual a gente tem 8 regiões aqui, tá? Então, a gente quebrou o nosso espaço de indexação em 8 segmentos, né? 8 áreas. E eu vou representar as relações de vizinhança entre essas regiões através de uma matriz que eu vou chamar de matriz de vizinhança, tá? Como é que ela vai funcionar? Eu vou anotar aqui na matriz de vizinhança inicialmente que as mesmas regiões, né, a região por si só, ela não pode ser vizinha, né, de si mesmo. Então, por exemplo, o A1 não é vizinho de A1, o A2 não é vizinho de A2. Então, a gente vai considerar que essas regiões elas não são vizinhas de si mesmo. Então, eu vou zerar os elementos dessa matriz de vizinhança da diagonal, que referem-se à vizinhança, à construção de uma vizinhança, de uma relação de vizinhança entre os próprios valores, A1 e A1, né, os próprios segmentos de área, A2 e A2, A3 e A3, e assim por diante. Para construir a vizinhança, então eu vou primeiro identificar o elemento que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, inicialmente, é o A1. Bem, quem é o vizinho de A1? Se a gente ver aqui, o vizinho de A1 é A2, A5 e A4. Para todos eles, eu vou pegar na linha aqui, ó, e vou preencher 1 para aqueles que forem vizinhos de A1.
na linha 1, né? Na linha referente a 1. E para aqueles que não forem vizinhos, eu vou deixar zerado. Então, vou colocar 0 aqui. Se eu repetir o processo para o restante da matriz, tomando cada uma das regiões, A2, A3, A4, eu vou ter esse resultado aqui. Ó. Essa matriz aqui vai ser a matriz resultante, matriz de vizinhança. É comum de fazer uma normalização nessa matriz. Então, como é que é o processo de normalização? Basicamente, o que eu vou fazer é fazer com que todas as linhas aqui somem 1 dessa matriz. Então, todas as linhas dessa matriz vão somar 1. Para fazer isso, eu preciso multiplicar cada uma das linhas por um fator de normalização, de correção, que vai ser a soma dos elementos da linha. Nesse caso aqui, vai ser 3, né? Porque 1, 2, 3, né? Somados, multiplicando por 1/3, então eu vou obter 0, né? Os locais que eram 0 não muda, mas 1/3, 0, 1/3, 1/3 e assim por diante. O processo é repetido para todas as linhas e eu vou obter aí, então, os resultados da matriz. Essa matriz de vizinhança, nesse caso, normalizada. Né? A gente vai usar a terminologia de W. Essa matriz é a matriz W. Algumas propriedades da matriz W. A primeira delas é que os pesos são maiores ou iguais a 0. Tá? Sempre os pesos, na pior das hipóteses, são 0. Né? Claro. Nesse caso, os pesos de vizinhança, né? os elementos da matriz de vizinhança, vão ser considerados como sendo maiores ou iguais a 0. Positivo. A gente vai definir, como a gente já tinha feito, que há elementos que... Aqui tem na verdade, está incorreto aqui, tá? É um igual nessa expressão aqui, ó. Quando o I é igual a J, ou seja, os elementos da diagonal, todos eles a gente vai definir a princípio que o elemento é 0, que é o caso aqui, ó. A diagonal principal, nula, né? Nasceu, né, os valores nulos aqui da matriz original, que era só dicotômica. E, por fim, que, na verdade, aqui tem um erro aqui, na verdade. Aqui é o da diagonal, tá? E aqui, quando o I for diferente de J, né? Se ele tem vizinhança, ele pode ser 0 ou pode ser um valor maior ou igual a 0. E, finalmente, como eu tenho a relação entre todos os elementos, aqui a matriz W é uma matriz quadrada, né? Portanto, ela vai ter, nesse caso aqui, uma matriz 9 por 9. Eu coloquei 8, na verdade, são 9 segmentos aqui. 9 por 9. Muito bem. Eu tenho um indicador, então, para medir se os vizinhos eles são correlacionados, né? Se os valores dessa variável aleatória que a gente está estudando no processo, se elas são correlacionadas espacialmente, considerando a vizinhança. Bem, como que é calculado o coeficiente de autocorrelação espacial, ou o I de Moral, né? Que é um índice, existem vários outros. Considerando o segmento que a gente tem aqui, ó, né, o espaço de indexação como semiplano quebrado numa partição, né, de vários segmentos ou várias áreas também. Né? Nesse caso, K áreas consideradas. Então, eu vou ter, a partir da definição dos segmentos, eu vou ter a construção da matriz de vizinhança, né, a chamada WJ aqui, né, o I referente a um elemento de referência e o J todos os outros que vão ser os possíveis vizinhos, normalizado, né, da forma como a gente viu a construção. E, além disso, eu vou ter a observação do processo estocástico associado, que eu vou, para cada um dos segmentos, observar um valor de uma variável aleatória associada àquele segmento. Né? Nesse caso, a gente pode considerar que isso é a função amostra do processo, também é uma das notações. Detalhe, a gente vai, por notação, a gente vai dizer que o x barra aqui, que a gente vai usar na construção do I de Moral, ele vai ser a média de todos os valores observados em cada uma das partições, né? Associada a cada uma das partições.
Portanto, eu vou pegar o xi para cada uma das partições, vou somar e dividir por k, e eu vou ter como resultado x barra, né, a média amostral desses valores. Com essas duas informações, os dados e a matriz de vizinhança, que eu vou construir de Moore. Tem dois tipos, tá? Tem o global, que vai dar uma informação a respeito do todo, né, do espaço como um todo, né? E a fórmula, né, ou a expressão para a construção, para cálculo desse valor vai ser o somatório de i variando de 1 até k, j variando de 1 até k, de w e j, onde o w é a matriz de vizinhança normalizada, vezes xi menos x barra, xj menos x barra, dividido pelo somatório de variando de 1 até k, de xi menos x barra ao quadrado. Perceba que ela é muito parecida, né, a ideia, com a função de correlação, né? A saber algumas diferenças, a questão da ponderação aqui sobre a matriz de vizinhança. Para além do indicador global, que diz respeito a o espaço, né, de uma maneira geral, eu tenho indicadores locais, tá? Nesse caso, o I local, né, o coeficiente de autocorrelação espacial local, ele vai ser dado por N, tá? E, na verdade aqui não é N, é K, tá? Esse N aqui está incorreto. É K, nossa anotação é K, vezes xi menos x barra, né? O xi são as observações do nosso processo, do nosso de cada uma das partições. Como o índice é local, você vai construir ele inicialmente em referência a um i, a uma posição, né? Ele vai estar associado a uma posição. Vezes o somatório de j variando de 1 até k, w e j, onde o w e j é proveniente da matriz de vizinhança ponderada, vezes xj menos x barra, dividido por somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado. O somatório naturalmente indo de 1 até k. Então, esses dois coeficientes, eles têm interpretações diferentes. E o global ele vai dizer respeito a todo o espaço que você está estudando e ele vai dar um perfil de quanto os vizinhos são dependentes naquele espaço, né? São autocorrelacionados. O I local, ele já vai tentar falar sobre a correlação local, se aquele valor, ou melhor, se aquele segmento ele tem uma correlação alta com os seus vizinhos, uma dependência espacial em relação aos seus vizinhos. É muito importante dizer o seguinte, que a aplicação do I de Moore, seja ele o global ou seja ele o local, ele tem que ser aplicado em situação de estacionariedade de primeira ordem e com processos chamados processos isotrópicos. Bem, o que é a estacionariedade de primeira ordem? Considerando o processo, a gente tem que a estacionariedade de primeira ordem vai dizer que a esperança, nesse caso é a fraca, né? Que a esperança da variável aleatória xi, ela vai ser independente, né? Ou vai ser constante em relação a i. Então, eu tenho uma média constante para todo o processo ao longo dos segmentos, bem como a variância também ser constante em todos os segmentos para aquela variável aleatória. Quando isso ocorre, eu tenho um espaço, eu tenho um processo que tem característica estacionária. Bem, vamos ilustrar o primeiro caso, no caso da esperança, né? Ou estacionário em primeira ordem na média. Vamos ter uma situação, eu vou pegar um caso aqui, hipotético, óbvio, onde eu tenho o segmento, ele está colorido, e eu vou dizer que o valor da variável que eu observei, seja ela qual for, é proporcional à cor aqui. Então, o que está acontecendo? Você vê que todos os segmentos aqui, eles estão em algumas tonalidades um pouquinho diferentes, levemente diferentes de vermelho. Dão a entender que as cores estão mais ou menos no mesmo patamar ao longo de todo o espaço. Ou seja, nesse caso eu vou ter que a média para cada uma das variáveis aleatórias observadas, refletidas na cor aqui,
eu não vou ter nenhuma evidência a partir da observação dos dados de que exista discrepância entre as médias dessas regiões. Portanto, então, a esperança para todos os segmentos, aqui, todas as áreas, né, da variável aleatória x associada a cada área, é um patamar constante, né, é igual a μ para todo i. Se eu tenho essa situação, eu tenho um processo que é estacionário, ok, então eu posso aplicar o meu Edmond. Agora vamos ver uma situação um pouquinho diferente. Nesse caso, eu tenho o mesmo conjunto de segmentos, só que, olha, eu tenho aqui uma certa discrepância em relação a essa região que está em uma tonalidade mais azulada e essa região que está numa tonalidade mais vermelha, né? Como eu tenho essa discrepância, é como se eu tivesse dois blocos. Um bloco onde a média das cores, né, dos valores das cores, esteja um pouco mais próximo de vermelho, e aqui um segundo bloco, né, esse bloco B, que está próximo de azul, né, um azul claro aqui. Então, dá a entender, há uma evidência aqui de que essas regiões, né, esses dois segmentos, A e B, eles têm médias diferentes de cor, da cor presente nessas regiões, o que leva o nosso processo a ser não estacionário nesse caso, por conta de ter uma média para alguns segmentos e uma média diferente para outros segmentos. Muito bem, invariância. Como é que eu ilustraria o processo estacionário em invariância nesse caso no contexto de indexação discreta? Vamos tomar uma região aqui, ó, um conjunto de segmentos com algumas cores aqui. Bem, o que está acontecendo? A gente pode identificar aqui que, salvo existam diferenças nas cores aqui, ó, mas que aparentemente não existe um segmento que tem uma variabilidade muito diferente aqui ao longo do nosso espaço. Então, a gente diz que, salvo uma distribuição para as cores, né, todo o espaço aqui teria uma variância que é constante a todo o bloco. Claro que existem testes para fazer essa validação, né, mas a gente não vai explorar os testes, eu quero só olhar para o conceitual. Nesse caso, então, se a variância é constante para todos os blocos, né, não há uma região que a gente identifique variabilidade diferente aqui, ou com evidência forte, a gente considera que o processo é ok. Agora, a gente tem um caso um pouquinho diferente. Olha, eu tenho aqui os segmentos, né, da mesma forma, o mesmo conjunto de segmentos, só que agora eu tenho uma região onde as imagens ou segmentos de área aqui, eles são ou marrons numa tonalidade escura, né, quase preto, ou branco. Preto ou branco, preto ou branco. E eu tenho uma segunda região na qual as regiões aqui estão coloridas em cinza, né? Então estão valores mais próximos. Então a gente consegue identificar, nesse caso, para essas duas regiões, elas têm comportamentos diferentes. Essa inicial e essa em cinza aqui, uma tonalidade de cinza mais clarinha. E elas vão ter variabilidades diferentes. Por quê? Perceba que aqui, como as cores estão só preto e branco, então eu vou ter uma variabilidade muito alta entre os valores, né? São valores muito diferentes entre si. Ao passo que na região em cinza, eu vou ter uma variabilidade um pouco menor. Por quê? Porque todos os valores aqui estão em cores muito próximas de cinza, né? Como eu tenho esse cenário de duas variabilidades no mesmo processo, né? Duas regiões com variabilidades diferentes, eu não posso dizer que esse processo é estacionário. Existem testes de validação dessas informações. É claro que a gente não está explorando esses testes, a gente está só tentando apresentar intuitivamente essas informações de estacionalidade. Para finalizar, a questão da isotropia do processo. Tá? A definição de isotropia é a seguinte: supondo, então, o meu processo estocástico no bivariado, espaço bivariado, eu posso calcular a correlação de duas variáveis quaisquer pinceladas do processo, do conjunto. E eu vou dizer que essa correlação ela vai depender exclusivamente da distância entre esses pontos, I e J.
ele não, na verdade, não vai depender da direção na qual I está, vamos dizer, seguindo a J, né? A direção de vizinhança de I em relação a J. Como é que eu ilustro isso na prática? Vamos colocar aqui um espaço de indexação. Agora a gente vai colocar no caso contínuo, mas é possível extrapolar isso para o caso, não extrapolar, mas a pegar a ideia para o caso discreto. Mas vamos supor o seguinte: todas as linhas aqui, ó, todas as curvas aqui que estão com o mesmo nível de coloração aqui, elas têm o mesmo valor de autocorrelação em relação a um ponto central aqui, que eu vou denotar como I. Então, supondo o meu ponto I aqui, ó, se eu for para J, né, se eu escolher um ponto J aqui nesse círculo, o que vai acontecer? A correlação entre esses dois valores observados aqui, ela vai estar toda em laranja aqui, ó, né? Ou seja, no mesmo patamar. Não importa se eu, por exemplo, escolher um ponto diferente, com J'. Se ele tiver a mesma distância de I, eles vão ter a mesma dependência espacial. Nesse caso, eu vou dizer que a correlação ela depende somente de D, ou seja, da distância entre o ponto I, né, e o ponto J, ou ', aqui, que nesse caso as distâncias são iguais. Nesse caso, o processo então é isotrópico, tá? Porque ele depende só da distância. Esse caso aqui, o processo não é isotrópico. Por quê? A mesma regra vai ser adotada aqui, né? Essas curvas de níveis, elas estão em valores nas quais a dependência em relação à referência aqui vai ser igual, onde a cor é igual. Nesse caso aqui, o laranja. Aqui, ó. Mas o que vai acontecer? Se eu escolher um I central e escolher um J aqui, eu vou ter uma distância D', né? Onde o valor da correlação é nesse patamar laranja aqui, pontuado aqui. Se eu escolher um segundo ponto, J', para eu obter a mesma correlação, eu vou ter que esticar um pouquinho aqui a distância em relação a I para J, né? Vou ter uma distância maior aqui. Portanto, nesse caso, a correlação entre I e o ponto J, ou J', ela não vai depender exclusivamente da distância, mas sim também em qual direção que eu estou rodando esse processo, né? Encontrando essa vizinhança de referência. Ou seja, nesse caso, a correlação entre x e xj é uma função de d, que é a distância, e da direção, né? Da direção para a qual eu estou tomando essa referência. Nesse caso, naturalmente, o processo não é isotrópico, ele é chamado de um processo anisotrópico. Ou é uma aplicação real, esses aqui são dados de dois estados nos Estados Unidos, Maine e de New Hampshire, tá? E tem alguns dados com relação a indicadores socioeconômicos. Nesse caso aqui, ó, a gente vai olhar exclusivamente para dados de income, que é renda. Nesse caso, são 26 observações aqui, que se referem a 26 cidades, né, dentre os dois estados aqui, ó. E para cada uma das cidades eu tenho um indicador aqui, nesse caso aqui, de renda, de nível de renda. Aqui é o mapa produzido a partir desse conjunto de dados. Então, aqui estão os dois estados, né? E aqui eu tenho os valores de renda, onde valores mais com verde mais intenso, mais escuro, são valores maiores, e valores com verde mais clarinho são valores menores do nível de renda. Então, o nosso processo estocástico observado vai ser o nível de renda aqui, ó, para cada uma das cidades aqui do estado, para as 26 cidades aqui colocadas. O nosso passo de indexação, naturalmente, é as cidades, né, que são os segmentos de área aqui, e a variável sob estudo, né, para cada um dos segmentos, vai ser a variável de renda, né? Então, o XI vai referenciar a renda na cidade I. Bem, a partir do mapa, né, da estrutura
do mapa, eu posso calcular a matriz de vizinhança. Nesse caso, vai ser uma matriz 26 por 26, porque são 26 cidades, né, alocadas. E aqui eu já tenho ela normalizada, já, o cálculo pós-normalização. Claro que é um pedaço só dela, porque ela é uma matriz grande, mas só para ilustrar. A partir da matriz e dos valores de renda, eu posso calcular o indicador global. Nesse caso desse exemplo, é 0,68. Lembrando que a escala, como um indicador de autocorrelação, varia de menos 1 a 1. Embora a autocorrelação amostral, nesse caso aqui, ela possa extrapolar um pouco 1 ou também extrapolar esse intervalo de escala aqui de valores. A interpretação é que quanto mais próximo, quanto maior o indicador, mais correlacionados os valores são dos dois segmentos, né, dos segmentos de referência estudados, e quanto menor o valor, né, menos correlacionados negativamente. Deixa eu explicar novamente. Aqui correlacionado positivamente, correlacionado negativamente. Significa que, à medida que os valores do vizinho aumentam, os valores da unidade de referência também vão aumentar. Aqui já é o contrário. À medida que os valores dos vizinhos aumentam, a unidade de referência vai diminuir. Nesse caso, o indicador global calculado para esse exemplo deu 0,68. Tá? Esse é uma base de dados disponível, enfim, na internet, no R, é possível manipular para fazer essas contas, replicar os estudos. O índice local, né, ele também vai ser calculado aqui e ele vai ser um indicador para cada um dos segmentos. Inclusive, a partir dele, é possível calcular um mapa que mostra esses valores dessas autocorrelações espaciais no próprio mapa, construindo o que a gente chama do Lisa Map, né? Que é um mapa que inclusive dá algumas informações com relação a cluster, formação de cluster, a partir dessa análise espacial. Muito bem. É importante destacar que aqui não houve a remoção do efeito de primeira ordem, tá? Então, não me preocupei com a primeira verificação se existia aqui um efeito que a gente chama de efeito de primeira ordem. Se o processo observado aqui apresenta evidências de que ele é constante em média e constante em variância para todas as regiões, mas é necessário fazer, tá? Em estudos é necessário filtrar este efeito para depois aplicar os indicadores. Muito bem, vamos trabalhar agora com os modelos de indexação contínua. Não são bem modelos, né? A gente está trabalhando com estudos descritivos. Existem vários objetivos de fundo para fazer modelagem de dependência espacial, né, no caso de processos de natureza contínua, mas eles sempre iniciam com um bom estudo descritivo, tá? E é o que a gente vai focar aqui e depois no final comentar a respeito das possíveis modelagens. Como no caso anterior, a gente também está interessado em dependência espacial. A saber que agora a gente não tem um espaço discreto, mas tem um espaço contínuo, tá? E, para tanto, a pergunta-chave que a gente vai fazer aqui é a seguinte, como a distância afeta na dependência entre localizações. Então, tenho pontos onde o meu processo é observado e eu quero saber se o fato de esses pontos estarem distantes, como que ele vai afetar a dependência entre valores desses pontos. Para ser mais preciso, a gente vai modelar a variabilidade entre a diferença desses pontos. Bem, palavras-chave. Primeiro, a dependência implica em quantificar essa dependência, né? Ou seja, a construção de um índice. No caso, a gente vai usar, ele tem como norte o cálculo da covariância entre os pontos x e xj, num semiplano qualquer, mas a gente vai ver que a gente vai trabalhar com o variograma, tá?
Depende dessa informação, mas a gente vai trabalhar diretamente com o variograma, que é o indicador que a gente vai construir para fazer essa aferição de como que a distância vai afetar na dependência entre as variáveis aleatórias em diferentes localizações. E a distância, naturalmente. Né? Eu vou ter então aqui um cenário onde eu tenho o meu espaço contínuo, eu tenho dois pontos observados, né? E esses dois pontos apresentam uma distância entre si. Para cada um dos pontos, no espaço de indexação, eu tenho uma variável aleatória. Né? E eu vou estudar a correlação entre elas e verificar se a correlação é afetada, melhor dizendo, por essa distância. Muito bem, então vamos falar do variograma. Na verdade, a gente vai falar do semivariograma. Aqui do ponto de vista populacional, ou seja, eu vou falar dessa definição, né, considerando um modelo populacional por trás. Eu vou considerar o espaço de indexação, tá? De início contínuo, ou seja, todos os pontos aqui. E vamos pegar dois pontos aqui, para ilustrar. Então, um ponto I e um ponto J. Lembrando que esses pontos I e J, esses pontos I e J, eles estão no R2, tá? Então, eles têm duas coordenadas. Para o I aqui tem um X e Y, né? A coordenada referente a uma dimensão e a outra, e o J, a mesma coisa. Para cada uma delas, como a gente viu, tem cada região, né, melhor dizendo, ponto aqui, eu tenho uma variável aleatória aqui. Inclusive, eu tenho para todos os pontos, mas é claro que a gente observa só uma parte do conjunto de indexação. Bem, a função da variância aqui, né, do variograma, ele vai ser o seguinte: o variograma vai ser dado pela diferença, ou melhor, pela variância da diferença entre essas duas variáveis aleatórias. Você vê que naturalmente aqui a covariância vai acabar estando presente aqui, porque a gente sabe que por regra geral, a variância da diferença de duas variáveis aleatórias vai ser a variância das duas somadas mais a covariância entre elas. Só que a gente não vai desenvolver esse termo, não vai estar interessado com a covariância. Vamos já trabalhar com a variabilidade direta dessa diferença. Por notação, a gente vai usar que essa variância vai ser duas vezes essa informação aqui, né? Essa função que vai depender do I e do J, da coordenada I e da coordenada J. Desenvolvendo aqui, se eu abrir essa expressão da variância, eu vou ter que a variância é a esperança da variável aleatória menos sua média elevado ao quadrado. Que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou considerando como uma variável, a diferença como uma variável aleatória. Se eu aplicar, né, a fórmula da variância, eu vou obter exatamente esse resultado aqui, que vai ser a diferença da variável aleatória da diferença menos a média das diferenças, que é dada pela diferença das médias x e x. Considerando condição de estacionariedade, essas duas médias vão ser iguais, né? Porque vai ser as médias no processo estacionário, elas vão ser constantes para todos isso. E eu vou cair nessa expressão aqui, que então eu vou ter que o variograma, né, que dado aqui, vai ser a esperança, né, o valor esperado, de xi menos xj elevado ao quadrado. Se eu considerar a estacionariedade de segunda ordem, né, eu vou dizer que essa função aqui, que eu estou denotando como variograma, tá, considerando 2 aqui, ela vai só depender da distância entre os pontos I e J que eu escolhi. Os pontos dados aqui. Então, o D é a distância entre os dois pontos. E essa função ela vai depender exclusivamente dessa distância D. Daí o nome variograma. Se isso aqui é o variograma, eu vou ter que essa porção aqui vai ser o semivariograma. Por quê? Porque é dividido por 2, né? Semi metade.
E ele vai depender de D. Então, ele vai ser uma função de D, única e exclusivamente de D. Se eu pego dois pontos no meu espaço, se eles têm a mesma distância, eles vão ter a mesma variância da diferença. Muito bem. E o semivariograma empírico? O que seria o semivariograma empírico? É o observado. Aquele que eu falei anteriormente é o populacional. Considerando um modelo populacional, é possível a gente obter esse variograma populacional. Nesse caso, agora, a gente vai trabalhar com dados observados. Uma vez que eu tenho dados observados, é possível a gente construir um semivariograma empírico através dos dados. Para fazer isso, na verdade, eu tenho uma definição de uma fórmula na qual eu posso calcular essa semivariância para uma distância d. Essa fórmula vai ser o seguinte, vai ser composta por 1 sobre 2 vezes o módulo, né, na verdade, desculpa, módulo não, a cardinalidade, né, o número de elementos no conjunto ND. Quem que é o conjunto ND? O conjunto ND é o conjunto de pares de pontos dentro do seu conjunto observado que tem a mesma distância D entre si. Então, essa vai ser a expressão de ND. Então, esse ND é um conjunto de pares de pontos que você observou no seu processo. E aqui é o número de elementos nesse conjunto. Eu vou ilustrar um exemplo que vai ficar mais claro isso. Primeiro vamos desenvolver o restante da fórmula, vezes essa porção, vezes o somatório de xi menos xj elevado ao quadrado. Nesse caso são observados, tá? Esse valor deveria ser minúsculo para correção de notação, onde o i e o j aqui, eles pertencem a esse conjunto ND, ou seja, um conjunto de pares de pontos que tem a mesma distância entre si. E lógico, eu não vou considerar eu vou considerar que o i é diferente de j, não vou considerar, né, a diferença entre os mesmos pontos, o ponto e ele mesmo, que vai gerar uma diferença zero. Vamos ilustrar um exemplo para poder calcular, fazer esse cálculo, né, ilustrar a aplicação dessa fórmula, né, desse indicador de semivariância. Vou imaginar que eu tenho um conjunto de indexação contínuo, né, por ilustração aqui, e aí eu vou observar nesse contínuo. Eu poderia observar em qualquer ponto, mas eu vou observar só em alguns pontos específicos presentes nesse reticulado. Então, I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Aqui, ó. Esses são os pontos que a gente vai observar. Naturalmente, a indexação observada se restringe a esse conjunto de Is. Para cada um desses Is, eu vou ter um valor de uma variável aleatória observado. Nesse caso, eu estou colocando, que naturalmente é figurado através da função amostra. A gente está colocando aqui em cinza, ó, é como se fosse uma medida extraída desse ponto. Então, nesse caso é 5, o I2 é 1, o I3 é 2, I4 2, I5 4 e I5, I6 3. Então, é análogo ao caso ou da matriz de imagens que a gente tinha trabalhado, ou, ainda numa situação melhor, aos dados da meteorologia, né, das estações climáticas e as referências de medidas. Bem, a partir disso eu posso construir uma organização dos dados que vai ter, primeiro, os pontos, né, I1, I2, I3, I4 e 5, são 6 pontos aqui no nosso conjunto. As coordenadas x e y de cada um dos Is. Então, nesse caso aqui, se a gente tomar o primeiro ponto, que é o I1, a coordenada é 1, 1. O segundo ponto, a coordenada é 2, 1, né, em x e 1 em y, e assim por diante. E, finalmente, os valores de cada um dos pontos que você observou. 5, 1, 2 e assim por diante. Para além disso, eu vou calcular as distâncias entre todos os pontos aqui envolvidos nessa amostragem. Entre todos os 6 pontos, eu vou fazer o cálculo das distâncias, que está elencado aqui nessa matriz, ó, através de uma função do R.
Então, aqui eu tenho a distância de 1 para 2, que vai dar 1, né? De 1 para I2, dá exatamente 1. De 1 para I3, que dá 2, né? De 1 para... Opa, de 1 para I4, que dá 1. I4 está aqui, ó. De 1 para I5, que dá 1.441. Veja que é a diagonal de um reticulado aqui. E assim por diante. Todos os valores das distâncias entre todos os pontos aqui, ó, estão presentes nessa matriz de distância. Por que é importante? Porque eu vou usar para definir esse conjunto dos pares aqui. Ó. Sempre a mesma distância. Então, vamos calcular a semivariância, né? Com o D igual a 1, com a distância igual a 1. Se o D é igual a 1, eu vou ter que procurar quais os pontos que têm a mesma distância e, no caso, a distância igual a 1. Esses pontos são esses pontos destacados em amarelo aqui, ó, né? I1 para I2, né? I1, I2, I1, I4, I2, I3 e assim por diante. Eles estão todos listados aqui, os pares dos pontos, né? I1 com I2, I1 com I4, I2 com I3, I2 com I5 e assim por diante. Os pares de informações. Quantos pontos tem essa mesma distância igual a 1? Se a gente mensurar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, são 7 pontos. Então, nisso eu já ganhei. Eu já tenho o conjunto dos NDs aqui, ó, que está descrito aqui. E já tenho o número de elementos nele, que é 7. Que vai ser dado por 7. Portanto, essa primeira parte da equação já está definida aqui. Que vai ser 1 sobre 2 vezes 7. 2 vezes o número de elementos. Vezes. Agora vem o somatório. Né? Esse somatório aqui. Esse somatório eu vou pegar para cada um dos pontos presentes nesse conjunto. E naturalmente não tem pontos iguais aqui, né? Eu vou pegar a diferença do valor observado em cada um dos pontos e elevar ao quadrado. Então, exemplo. Aqui tem já o desenvolvimento todos os termos. Vamos pegar o primeiro caso. O primeiro caso vai ser 1, 2, o ponto aqui. Ó. Então, no 1, 2, quem que eu observei no 1? 5, né, do xi. E no 2, que seria o j. No 2 eu observei 1. Portanto, vai ser 5 menos 1 elevado ao quadrado. Que vai dar 4 elevado ao quadrado, 16. Eu vou fazer com todos os restantes a mesma coisa. Então, aqui o 1 com 4. 1 com 4, a diferença, os valores de xi para o 1, 5, 4, 2. Então, 5 menos 2 elevado ao quadrado, 3 vira 9. E assim por diante para todos os outros pontos. Quando a gente faz todo esse processo, o valor que a gente vai, né, ou resolve essa conta, o valor que a gente vai obter é 2,93, o valor da semivariância. Para o D igual a 1. Se você aplicar para todos os Ds, né, nesse caso aqui a gente teria 4 Ds aqui, teria as distâncias igual a 1, igual a 1.41, igual a 2, está presente aqui, e a 2.24. Se eu fizer a construção, então eu vou ter uma função, aliás, vou ter valores empíricos observados aproximadamente nessas regiões. 2.93 e assim por diante, todos os outros. Então, nesse caso, então, eu vou ter uma função empírica, né? Uma função, um conjunto de pontos, né? Empírico, onde vão estar os valores da semivariância amostral e aqui no eixo X os valores das respectivas distâncias. Aqui a distância 1, aqui a distância 1.41, deveria estar um pouquinho mais para trás. Aqui a distância 2 e aqui a distância 2.24. Vamos ver um exemplo de aplicação. Esse aqui é uma foto satélite de uma cidade, né, perto de um vilarejo na Holanda, chamado Stein, tá? E tem um rio que está passando aqui, ó. Aqui é um rio chamado Rio Mossa. Ele corta a França e alguns Países Baixos, Bélgica e a Holanda. E
Ele está aqui, na verdade, está correndo aqui nessa geografia, aqui nessa linha que eu estou destacando. Então, foi feito um estudo amostral em cima da região, dados de concentração de metais pesados poluentes, e nesse caso os dados são referentes a zinco. Então, o que se fez? Os pesquisadores eles pegaram vários pontos ao longo de toda a região, e amostraram, né, amostraram uma quantidade de terra e mediram quanto que haveria naquele ponto específico de um metal zinco. Aqui estão os valores dos pontos amostrados em bolhas, onde a interpretação é que onde as bolhas são maiores, eu obtive valores maiores de concentração de zinco aqui. Aqui a escala vai de 113 até 18.839 de concentração. A partir desses dados, aplicando aquela mesma metodologia que foi apresentada, eu posso calcular o semivariograma dos dados para todas as distâncias observadas aqui. A gente pode ver os pontos em azul, destacando a semivariância, e aqui a distância D, que serve como referência. Todos os pontos estão colocados aqui. A partir deles, né, é possível a gente fazer ajuste de modelos, né? Existem na literatura métodos para você explicar do ponto de vista paramétrico essa função de semivariância. Então, eu estou citando alguns exemplos. Tem o modelo esférico, modelo exponencial, modelo gaussiano, todos aparecem em estudos de ajuste de semivariogramas. Essa é uma ferramenta muito importante porque o semivariograma vai ser o pontapé inicial, ou melhor, a chave mestra para fazer um processo chamado processo de krigagem, que é tentar interpolar do ponto de vista estatístico os valores de concentrações de zinco para todo o espaço aqui delimitado aqui no nosso estudo, para todos os valores aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer uma predição, né, para valores que não foram observados, aqui, para pontos, melhor dizendo, onde não foram observadas concentrações. Vamos fazer algumas observações finais. Tá? Primeiro, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tá? Existe uma infinidade de modelos em estatística espacial e variações, situações as mais diferentes possíveis que podem ser trabalhadas. Tá? Aqui foi só uma introdução em alguns elementos que são mais básicos, a saber, da parte de indexação discreta e da parte de indexação contínua. Eu tenho aplicações em várias áreas do conhecimento, né? Então, desde áreas da área de medicina, né, epidemiológica, a gente está vivendo, até dados, indicadores socioeconômicos, enfim, meteorologia, física, tem uma série de aplicações desses tipos de modelos, porque sempre as variáveis que a gente está trabalhando, na maioria das vezes não, é muito frequente que elas tenham informações espaciais associadas. E, finalmente, o suporte computacional. Né? Basicamente, existem pacotes no R que trabalham com estatística espacial. Então, tem o GStat, tem o GeoR, tem o SPDEP, o SP. Então, todos são pacotes que disponibilizam funções, tanto para análise de dados de indexação discreta, né, de processo de indexação discreta, como foram os primeiros exemplos, quanto no caso contínuo para modelar e para até ajustar, estimar funções de semivariância. Bem, com isso a gente finaliza a nossa videoaula de hoje e eu vejo vocês numa próxima.